A ufologia possui vários casos sem respostas e outros que desafiam até mesmo a ciência. Mas tudo teve um começo e muitos apontam que esse início se deu a partir do caso Roswell. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de algo relacionado a isso. Mas você sabe o que realmente aconteceu naquele dia? Sabia que essa mesma história tem duas versões diferentes? Quais versões seriam essas? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. O caso Roswell. E se for verdade? Como eu disse, o caso Roswell possui duas histórias diferentes. A primeira é a que foi contada pelas autoridades e ficou sendo considerada a versão oficial dos fatos. A segunda é contada por supostas testemunhas e outras pessoas que decidiram investigar por conta própria o que ocorreu. Oficialmente, o que hoje conhecemos como o caso Roswell começou no dia 14 de junho de 1947. Nessa data, um homem chamado William Brazel, um rancheiro, encontrou um estranho objeto a mais ou menos 30 quilômetros da cidade de Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. O interessante é que, apesar daquele objeto estranho ter chamado a sua atenção, ele o deixou lá e seguiu com sua vida. Passadas algumas semanas, aquilo não saía de sua cabeça. Brazel continuava cismado com o que viu. Levou até mesmo a sua família para ver o local onde houve a queda. Só que aí, o rancheiro começou a ouvir histórias sobre discos voadores no rádio e também em conversas na cidade. Logo, ele concluiu que aquele objeto estranho achado em seu rancho poderia ser um desses casos. Ele teria descoberto, sem querer, um disco voador. Então, no dia 7 de julho, ele resolveu ir até as autoridades para poder comunicar o que ele tinha visto. A primeira pessoa com quem ele falou sobre o que tinha visto foi o xerife George Wilcox. Ao ouvir a história, o xerife logo entrou em contato com Roswell Army Airfield. Para simplificar, vamos chamar de Base Aérea de Roswell. O major J.C. Marcel foi mandado pelo general William Blanchard até o lugar, juntamente com outras pessoas, para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, eles notaram que realmente havia destroços de algum objeto estranho. No início, não se sabia o que poderia ser. Por conta disso, o objeto foi analisado e partes dele foram levadas para um estudo. Ao mesmo tempo, foi autorizado que uma nota à imprensa fosse emitida, informando o que tinha ocorrido. O maior problema foi a nota liberada à imprensa, por parte da base aérea de Roswell. Nela, se afirmava que os rumores sobre discos voadores se comprovaram verdadeiros. Cita-se ali que, graças à cooperação das pessoas da região e do xerife local, foi possível encontrá-lo. A nota ainda afirma que o objeto havia pousado na semana anterior à publicação. Então, uma confusão se instaurou. Todos os jornais da região e alguns veículos maiores no dia 8 de julho colocaram a queda do tal disco voador como manchete. As pessoas entraram em agitação. Roswell passou a ser o centro das atenções. No dia 8, já havia ficado constatado que, na verdade, o que o rancheiro encontrou se tratava de restos de um balão meteorológico que havia caído. No dia seguinte, o próprio Brazel admitiu que tinha encontrado pedaços de alumínio, borracha e outros materiais que, justamente, fariam parte do balão. Em 1994, um relatório sobre o caso Roswell foi divulgado. Nele constava que o balão, que caiu na pequena cidade, fazia parte do projeto Mogul. Naquele momento, muitas pessoas fizeram a pergunta que, provavelmente, você deve estar fazendo agora. O que foi o Projeto Mogul? O Projeto Mogul
foi oficialmente criado em 1947, como um projeto secreto da Força Aérea dos Estados Unidos, cujo objetivo era monitorar os experimentos atômicos da União Soviética. Lembre-se, em 1947, a Guerra Fria estava no começo e os soviéticos estavam testando novas armas para competir com os Estados Unidos. Para saber o que se passava do outro lado da cortina de ferro, o Mogul contava com balões meteorológicos que voariam em altas altitudes para conseguir justamente fazer esse monitoramento. Todavia, em 1949, o projeto acabou sendo cancelado pelos americanos. A explicação foi a de que era muito caro ficar construindo esse tipo de balão especial e que outras formas para medir as atividades soviéticas estavam sendo desenvolvidas. Com a fala do rancheiro e fotos do que seriam os destroços do que caiu em Roswell circulando pela imprensa, a história acabou esfriando e as pessoas meio que se esqueceram de tudo o que aconteceu. Somente 3 décadas depois, a partir de livros e com o surgimento de outras testemunhas, é que Roswell, segundo as autoridades e céticos, passou a ser novamente relevante. Só que toda essa história é desmentida por outras supostas testemunhas e por alguns ufólogos e pessoas que acreditam que, na verdade, o que caiu em Roswell não foi um objeto de origem humana, e sim uma nave espacial que acabou sofrendo um acidente aqui na Terra. No final dos anos 1970, a história começou a ser resgatada por ufólogos e pessoas curiosas a respeito de casos relacionados a OVNIs. Mas foi um livro que fez com que Roswell voltasse com tudo para o imaginário das pessoas. Essa obra é dita por alguns como o primeiro passo investigativo independente sobre os fatos de 1947. Em 1980, foi publicado por Charles Berlitz e William Moore The Roswell Incident, que em português significa o incidente de Roswell. Nele é descrito que uma nave alienígena estava nos Estados Unidos, circulando em locais onde testes nucleares estavam sendo feitos. Só que, em um dado momento, a nave teria sido atingida por um raio. Isso teria feito com que os alienígenas perdessem totalmente o controle e a nave acabou caindo, matando toda a sua tripulação. Para a publicação dessa história, os 2 autores afirmaram que fizeram uma pesquisa muito minuciosa a respeito dos eventos. Eles analisaram posts de jornais e entrevistaram aproximadamente 90 pessoas. Entre os entrevistados estava o filho do rancheiro que descobriu o suposto OVNI. Os restos da nave e os corpos teriam sido levados às pressas para uma base militar próxima. Lá, os destroços foram analisados pelos militares e os corpos passaram por uma profunda autópsia. Outro ponto divulgado por esse livro foi o de que, naquela época, a imprensa não pôde ir até o local da queda para relatar o que realmente aconteceu. Tudo ficou restrito a informações dadas pelas autoridades, por meio de comunicados. O livro também aponta que houve um grande esforço por parte dos militares para fazer com que toda a história fosse desacreditada. Eles queriam evitar que uma confusão se instaurasse nos Estados Unidos e, por isso, começaram a acobertar o acidente. 11 anos depois, veio a segunda obra mais importante para quem defende que o caso Roswell foi muito mais do que a queda de um balão meteorológico. Novamente, 2 autores foram os responsáveis por fazer uma grande pesquisa sobre o tema. O livro da vez era chamado UFO Crash at Roswell e foi escrito por Kevin Handler e Donato Smith. Por incrível que pareça, eles conseguiram adicionar mais 100 testemunhas sobre o incidente. Foi nesse livro que os detalhes da operação de resgate começaram a aparecer. Só que algumas datas e locais estavam diferentes em relação ao que foi apresentado no livro de 1980.
Em 1992, o ufólogo Stanton Friedman lançou o livro Crash at Corona. Foi nesse livro que a história ganhou um dos seus detalhes mais surpreendentes. Dos 4 aliens que estavam dentro da nave, 2 teriam sobrevivido. Existem fotos que circulam na internet, em fóruns e páginas relacionadas a OVNIs, que alegam ser dos alienígenas que teriam morrido no acidente de Roswell. Grande parte delas é composta de montagens bastante grosseiras ou retiradas de filmes e obras. Uma das mais famosas foi a falsa filmagem da autópsia feita na década de 1990, por um cineasta. Muitos ufólogos tratam as fotos e filmagens do caso como montagem e afirmam que o governo americano nunca deixou que as imagens reais fossem vazadas. E até por isso exigem que sejam mostrados todos os arquivos do que teria acontecido no interior dos Estados Unidos em 1947. Como você pode notar, as informações das versões não oficiais costumam ter divergências entre si, além de terem um número muito alto de supostas testemunhas para um evento tão raro e que teria sido encoberto. Esse é um dos pontos mais atacados por céticos. O caso Roswell mexeu de uma forma tão grande com a cidade que até hoje, quando se fala na cidade, se associa logo à história de 1947. Existe até mesmo um museu local, no qual se conta a versão oficial da história. Seja qual for a versão verdadeira, é indiscutível que o caso Roswell é um marco na história da ufologia e de assuntos relacionados a extraterrestres. Mas, e se realmente uma nave alienígena caiu na Terra? E se tudo isso for verdade? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Tchau!